Ah, olha só você aí. Hoje nós estamos na nossa sexta aula remota de teatro. Comigo, isso mesmo, Gleison Cruz. Quer aprender teatro? Então, vem comigo. Me segue. Isso mesmo. Nós vamos falar aqui de linguagem técnica no teatro, né? Assim como existe em outras profissões, no teatro também não é diferente. Ou seja, a linguagem técnica ela é muito presente e tem muita gente que me pergunta sempre o que é isso ou o que é aquilo, né? E você que é ator e atriz, você, por obrigação, você tem que saber, você tem que conhecer o que é uma linguagem técnica e nós vamos falar sobre isso agora. E podemos aqui começar falando das nuances, né? Que já foi falado inclusive antes em outras aulas, porém a gente não adentramos a fundo nesse contexto. Então assim, a nuance ou as nuances nada mais são do que aquelas variações que você dá no seu texto, na sua expressão, né? Para não deixar a sua interpretação linear, né? Retinha. Não. Ela, por a maioria das suas vezes, deve ser com nuances, né? Ou seja, ela dá umas subidas e descidas, umas variações de acordo com o que o personagem e a cena pedem, certo? Então as nuances são muito importantes para você conhecer e experimentar. É necessário que você experimente e conheça bem as nuances. E o conflito? Não é desse tipo de conflito que eu estou falando, gente. O conflito no teatro é o cume, é o momento cume da tua peça, da tua cena, ou seja, é aquele momento de explosão, mas um momento de explosão que ele não precisa necessariamente ser uma explosão violenta. Ela só basta ser um momento de ápice, né? Onde a emoção ela vai ao topo assim, onde a plateia e o público ficam extasiados com aquele momento cênico, aquele momento forte, né? Da tua peça, da tua cena. Então, o conflito no teatro seria isso. Não esqueçam. E a deixa, galera? O que seria a deixa? A deixa nada mais é do que uma pista que você me dá, ou seja, eu posso pegar o final da tua frase para começar a minha frase em uma cena, né? Ou seja, eu preciso daquela última palavra para eu lembrar do meu texto e dar continuidade àquela cena, certo? Isso se chama deixa. E às vezes acontece de o ator ou a atriz elas esquecerem do texto e essa deixa é a luz que eu preciso para eu lembrar do meu texto, né? E quando isso acontece, mesmo com a deixa, você esquece aí que entra a parte da improvisação e nós já falamos disso em outras aulas, o quanto a improvisação é importante e pode salvar a tua peça. E o mote, né? O que seria o mote? Tem gente que confunde o mote com deixa com mote. Não são a mesma coisa, hein? Cuidado com isso. Então, assim, a deixa é uma coisa, né, que é, digamos, a frase que vai fazer você lembrar do teu texto e você dar continuidade à cena. E o mote é o tema de algo que fala, é sobre, né? Tipo, vamos falar sobre o meu ambiente. E o meu mote seria o quê? O meu ambiente, para eu lembrar de que o meu contexto teatral fala disso. Então, esse seria o meu mote. E o que é o clichê? Clichê é quando você pega sempre os personagens e não consegue ou não faz um trabalho mais condensado, um trabalho mais introdutório, mais detalhado. Você quer fazer uma coisa comum, né? Onde você vê comumente no teu cotidiano, né? Vê um velho, por exemplo, um idoso, e faz esse idoso sempre com a bengala e com o corpo corcunda e tal, e não procura estudar sobre o personagem, sobre as formas
e diferentes características que esse personagem pode ter, né? Nem todo velho ele é corcunda com a bengala. Não, então assim tem N formas de descobrir isso, e uma delas é fazer um laboratório. Então assim, para não fazer uma coisa clichê, piegas, procure sempre, principalmente você que faz teatro, fazer um trabalho mais laboral, ou seja, maior, de pesquisa. Procurar todas as nuances dessas pessoas, conversar, chegar perto, né? Trocar uma ideia para conhecer um pouco dessas pessoas, né? E procurar aí nessas nuances, os tiques, manhas, manias que essas pessoas têm, que você pode estar ali extraindo dessas pessoas essas características, para deixar o teu personagem mais rico e mais interessante, bem mais diferente do que aquela proposta inicial de fazer um personagem bengala e corcunda, né? Tem N personagens, aliás, N pessoas idosas que têm personalidades muito fortes, né? Tem jovens que são, aliás, tem idosos que têm um espírito tão jovem que às vezes você não acredita que ela tem aquela idade, né? Pelo fato dela ser muito alto astral e tal. Então procure ver isso. Isso não serve só para os velhos. O velho eu usei só como exemplo, né? Existem as prostitutas, os bêbados, os loucos. Então, que são alguns exemplos de possíveis personagens que você pode estar estudando para criar o seu personagem, né? E não precisa fazer necessariamente igual, mas a gente usa pessoas como referências. Então, assim, é muito interessante que o ator ele seja um observador para poder construir com detalhe o seu personagem de uma forma diferenciada. E o que seria o prelúdio? Bem, gente, prelúdio é uma introdução, uma espécie de introdução. É algo que vem antes, né? Prelúdio tem muito disso, né? Então, assim, para eu contar minha história de teatro, existe o prelúdio, né? Que seria um resumo ou seria uma espécie de release ou sinopse, né, do meu trabalho, né? Ou daquele trabalho que eu vou apresentar. Ou seja, para eu entender melhor, você entender melhor o trabalho, existe o prelúdio, que é uma pequena introdução sobre aquela história, aquela determinada história, certo? Então seria basicamente isso. E o que seria a tal da quarta parede? A quarta parede, gente, que muita gente me pergunta o que seria. Seria uma espécie de divisória imaginária entre você e o público, ou entre a plateia e o palco de teatro, né? Como se fosse uma divisória imaginária, onde as coisas acontecem e, digamos que o espectador ele olha ali através da fechadura o que é que está acontecendo lá dentro, né? E aí quando você quebra essa quarta parede, é como se você estivesse dando vazão ao público, ou seja, o público começa a interagir de uma forma ou de outra com o teu espetáculo. Isso seria a quebra da quarta parede, certo? E a quarta parede seria basicamente isso. É como se o público ele assistisse ali, digamos que de uma forma que não atrapalhe os atores e não participa diretamente, só plateia. Seria basicamente isso, mas em outros contextos podemos dar uma aprofundada mais sobre a quarta parede, ela é muito interessante. E é isso aí, galera, por hoje seria só. Essa é a nossa sexta aula remota de teatro comigo, Gleison Cruz, e aguardem que teremos mais, hein? E estudem teatro. Até mais!